Olá, um muito bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia, mais uma semana que está se iniciando. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, um dia onde nós, cristãos, tiramos para adorar a Deus, a servir ao Senhor, a buscar a presença dEle nesse dia para termos uma semana abençoada. Estamos meditando no livro do Apocalipse e hoje nós vamos meditar no capítulo 7. Eu escolhi o último versículo que diz assim, versículo 16 e 17, que diz assim: Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Como eu já havia falado, o livro do Apocalipse ele é uma história contada 7 vezes. Né? Ele conta a mesma história 7 vezes e sempre, cada vez que ele conta a história, então ele conta o fim, o início e o fim. O início e o fim, durante 7 vezes. E ele sempre vai contar cada vez que ele conta esse ciclo, ele conta numa perspectiva diferente. E cada ciclo que vai avançando, ele vai tornando o quadro mais claro, certo? Então aqui, o capítulo 7, para outras visões de interpretação, eles interpretam esse versículo aqui como uma pausa. Né? Para eles é uma pausa nos juízos de Deus, uma vez que vinha ali com as seis taças, né? Os 6 selos, né? Os 6 selos vinham acontecendo e entre o 7º acontece uma pausa de acordo com essa teologia. Mas para nós da teologia reformada, o que nós temos aqui não é uma pausa, é o fim de um ciclo. E esse capítulo 7 conta exatamente como Deus salva os seus escolhidos e como Ele coloca um fim em toda angústia e sofrimento dessa terra. Certo? O capítulo 8, ele vai iniciar então o 3º ciclo. Então ele vai começar desde a criação do mundo até o final do mundo de novo. Então aqui nesse capítulo 7, para a nossa meditação, nós vemos o selo dos 144 mil, né? Nós vemos os 144 mil sendo selados e muita gente, né? Muitas pessoas entendem que esses 144 mil aqui são 144 mil judeus. Uma outra seita bastante conhecida diz que esses 144 mil são os únicos santos a serem salvos. Eu diria que os dois estão certos e errados ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque os 144 mil representa assim os salvos de todo o mundo e ao mesmo tempo também representa os judeus também. Por quê? Esse 144 mil aqui é um número simbólico, gente. O livro do Apocalipse é um livro simbólico. Ele é uma literatura apocalíptica escrita com símbolos. Então, nós temos que interpretar as coisas aqui de forma simbólica. Esses 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Judá, eles representam todos aqueles cristãos que serão salvos, aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, os que foram salvos no Novo Testamento. Então é isso que representa os 144 mil aqui. Não são 144 mil judeus literais, tá? Mas todos os crentes. Né? E nos versículos adiante, né, depois que João fala dos 144 mil, no verso 9 ele fala assim: depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Ou seja, esses 144 mil selados, na verdade, é uma multidão de cristãos salvos por Cristo aqui, por causa da sua morte na cruz, ok? Então, essa é a interpretação da teologia reformada, não se refere a judeu e nem a um número resumido de cristão, mas a um número infinito. Nós aprendemos então aqui, nesse capítulo 7, a primeira coisa é a soberania de Deus na salvação.
o texto diz que ele selou os 144 mil. Né? E isso é uma evidência de que é Deus quem salva, é Deus quem escolhe, é Deus quem elege as pessoas para a salvação. O segundo ponto a ser observado aqui é a universalidade da redenção. Tá? É bom a gente entender que universalidade não significa universalismo. Tá? Não significa universalismo. Universalidade significa que a salvação desses 144 mil, ou dessa multidão apresentada aqui, elas, veja como diz o versículo 9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, veja agora, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tá? Isso não significa que todas as nações estão salvas, que todas as tribos estão salvas, não significa que todos os povos foram salvos, mas significa que de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, Deus selou pessoas, Deus escolheu pessoas para fazer parte do teu reino eterno. Ok? Entendido isso? O outro ponto aqui é esperança na soberania divina. Esperança na soberania divina, por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que está vivendo em desgraça, e esse texto mostra então a restauração, né? onde fala que aqui jamais terão fome, ou seja, Deus vai libertar as pessoas de toda opressão, de toda angústia, de todo sofrimento, vai restaurar a criação e tudo voltará a ter paz. E nós podemos então fazer aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é a identidade. A primeira aplicação aqui é a identidade e a segurança em Cristo. Identidade e segurança em Cristo. Nós somos identificados por Deus. Nós temos uma identidade como cristão. E a nossa identidade é a identidade do Cordeiro. Nós somos selados com a marca do Cordeiro. Então nós temos uma origem, nós temos um fim. E este é Cristo. Nós só somos alguém por causa de Cristo. É Cristo em nós que faz a diferença. Então a nossa identidade e segurança em Cristo é uma garantia que temos aqui. Tá? E a identidade, vocês sabem que a identidade identifica a pessoa, quem ela é. Algo que as pessoas hoje, a cada dia que passa, estão cada vez mais confusas. As pessoas não sabem quem são, as pessoas não sabem de onde veio, não sabem o que estão fazendo aqui e não sabem para onde vão. Mas aqueles que servem a Cristo, aqueles que têm o selo do Cordeiro na sua vida, que têm as vestes brancas do Cordeiro, eles sabem de onde vieram, eles sabem quem são e eles sabem para onde estão indo. Então o cristão tem essa segurança. Uma segunda aplicação aqui é o chamado, né, que esse versículo, que esse capítulo nos faz, um chamado à inclusão e evangelização. E inclusão aqui não tem nada a ver com essa inclusão progressista e pós-modernista que nós temos hoje, no sentido de incluir tudo e todos da forma como estão. O chamado à inclusão e evangelização aqui significa que dentro da igreja não há acepção de pessoas para salvos. Então nós temos que pregar o evangelho a todo o mundo. E a pregação do evangelho é: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados, se convertam a Jesus Cristo, sejam convertidos por Cristo e façam parte do reino de Deus. A igreja não pode fazer acepção de pessoas, de que tribo ela é, de que nação ela é, não temos uma etnia específica, a igreja não tem um estado específico, a igreja é composta de todas as pessoas, de todas as tribos, mas com um detalhe: pessoas transformadas, pessoas nascidas de novo que estão na igreja. Resiliência em tempo de tribulação. Resiliência em tempo de tribulação. Esse texto nos mostra mais uma vez aqui que aqueles que perseveraram até o fim, e vamos perseverar até o fim porque é Deus quem nos segura, é Deus quem nos guarda, haverá então no final o enxugamento de todas as lágrimas, simbolizando aqui que todo sofrimento terá um fim
na vida do cristão. Então vale a pena se manter firme, ainda que os vendavais sejam fortes, ainda que as angústias sejam muitas, mas a certeza da esperança de Deus é real. E por último, diante das evidências do que Deus pode fazer, só nos resta adoração coletiva. No final desse capítulo nós vemos aqui os anciãos, todas as tribos, os anjos, todos adorando a Deus. Aproveite o dia de domingo hoje, vá para a igreja, vá adorar a Deus em comunidade, comece seu ensaio para a eternidade, porque na eternidade nós vamos adorar a Deus para sempre. Então se você não gosta de adorar a Deus aqui, não vai ter oportunidade de adorar na eternidade. Então fique firme, preserve, adora a Deus, seja resiliente e que o Senhor te abençoe. Amém? Nos vemos no capítulo 8, no início do terceiro ciclo dessa história maravilhosa que é o Apocalipse. Até lá, Deus abençoe você.